Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui hoje para mais um programa Conexão Campo Cidade. O CCC hoje está espetacular, com muita gente interessante, assuntos maravilhosos e um dia muito especial. Então, nós vamos hoje debater temas muito ricos. Então, fique com a gente até o final, porque vai sair hoje aqui muitas novidades, informações interessantes para você do campo, da cidade. Com certeza, esteja conosco, porque você ficará informado de muitas tendências, de muitas coisas que estão acontecendo no agronegócio brasileiro e que, com certeza, influenciarão nos resultados dos nossos negócios aí para os próximos dias e meses. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, o trio de ferro aqui do programa, Roberto, Tejon e eu, e mais um convidado especial que eu vou passar para o Roberto fazer a apresentação. É com você aí, amigo Roberto. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, gente. Antes de indicar o nosso participante convidado hoje, que hoje é aniversário do Marcelo. Marcelo hoje está fazendo 66 anos de idade, 66. Está na flor da idade, Marcelão. Parabéns, Marcelo. Felicidade para você, meu amigo. Muito sucesso. Obrigado. Vamos lá, então. Então, o nosso convidado hoje é o Ibiapaba Neto. Ibiapaba é um velho amigo meu de muitos anos de estrada juntos e é um craque na área de comunicação. Marcelo, o Ibiapaba vem da área de comunicação, em que teve muito sucesso na vida empresarial dele, e hoje, aliás, já faz desde 2013, já faz 9 anos que ele preside a Citrus Brasil, que é uma instituição ligada à área de suco de laranja, e o papel dele sempre foi muito grande na área de promoção comercial, de mostrar para o mundo a área de suco de laranja, como é que funciona. E o Brasil tem um papel central nisso. De cada 10 copos de laranja que o mundo toma hoje, 7 são brasileiros. Então, o Ibiapaba é um homem com um papel relevante nessa atuação do mercado mundial de suco de laranja e sucos em geral. Aliás, uma curiosidade, Ibiapaba Neto. Eu perguntei Ibiapaba, de onde vem o nome dele? Eu falei, Ibiapaba é um termo tupi-guarani, que quer dizer condutor de canoa. Então, o Ibiapaba é um condutor da canoa do suco de laranja brasileiro. Ibiapaba, bem-vindo, meu amigo. Tudo bem contigo? Boa tarde. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Tejon. Prazer estar aqui com vocês. E é isso aí, vamos ver se a gente conduz essa canoa aqui hoje até o fim do programa, né, ministro? Sem dúvida. Já vou começar dando uma remada aí, Ibiapaba. Queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado de suco de laranja. É melhor? É pior do que era 10 anos atrás? Como é que o Brasil está hoje nesse cenário? Por favor, Ibiapaba, uma geral dessa área de mercado. Bem, maravilha, vamos lá. Bem, o Brasil ele continua sendo o grande player do mercado internacional. Atualmente, como o senhor falou, o Brasil é responsável aí mais ou menos por 3/5 de todo o comércio internacional de suco de laranja. São dados do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que são sempre atualizados, e a gente continua ali na liderança absoluta. Então, a cada 5 ali copos consumidos de suco de laranja, mais ou menos 3 foram produzidos aqui no Brasil. Ainda assim, esse é um mercado bastante difícil. É um mercado que tem muita competição com outras bebidas, com outros sabores. A indústria de bebidas, ela é muito inovadora, então tem o tempo todo algum lançamento, enfim, alguma coisa ali para tentar tirar uma participação do suco de laranja brasileiro. E ele está muito focado também em alguns mercados. A gente tem aí a Europa como principal mercado consumidor já há muitos anos, com praticamente 70% da nossa participação de mercado, e os Estados Unidos vem logo na sequência, e aí vai depender um pouco de quanta laranja eles têm produzindo ali na Flórida. Vai variar ali entre 15% e 20%. 15% no ano ruim, 20% no ano bom. A grande novidade, ministro e demais colegas aqui, é a China, que vem crescendo bastante. A China, 4 anos atrás, ela era meros 2% a 3%, e neste ano safra,
que deve fechar agora em 30 de junho, a China ela já está quase com 8% do mercado. Então, teve um avanço muito grande. Provavelmente este ano, para a China, deve ser aí o melhor mercado nos últimos 10 anos e provavelmente o segundo melhor nos últimos 20. E por que é importante a gente pontuar isso, ministro? Porque a China começou um processo de produção de suco de laranja alguns anos atrás. Então, a parte que o Brasil vendia para ela, ela passou a produzir e agora ela volta a importar de novo com fôlego do Brasil. Então, basicamente, essa é a grande fotografia do mercado de suco de laranja hoje em dia. Ibiapaba, na pandemia, muita gente se preocupou em fortalecer o seu sistema imunológico, né? E a gente sabe que o cítrus é muito rico em vitamina C, e a vitamina C propicia uma elevação da eficiência do sistema imunológico, juntamente aí com a vitamina D, que vem do sol, que também é muito importante para compor as nossas defesas naturais. Esse contexto de pandemia propiciou o crescimento de demanda do suco de laranja no mercado global? Essa é uma ótima pergunta, Marcelo. A gente viveu aqui um caso bastante interessante no setor. Começando pelo começo, logo quando começou a pandemia, ali em março, né, de 2020, a gente viu uma corrida atrás de suco de laranja. Então, num primeiro momento ali, em algumas lojas de varejo, tanto do varejo americano quanto do varejo europeu, praticamente acabou o suco de laranja. O que tinha lá, o pessoal comprou e levou para casa. E aí tinham dois movimentos. O primeiro, que é a estocagem, porque ninguém sabia como é que ia ficar esse negócio, então a galera levou realmente comida e bebida para casa, e como o suco de laranja é um alimento líquido e com uma lista de serviços prestados para a saúde muito extensa, o pessoal realmente se antecipou. Mas depois, ao longo dos meses, a gente foi vendo que o consumo de suco de laranja ele foi se mantendo mais ou menos estável em patamares bastante elevados. E aí, a gente chegou a duas conclusões, tá, Marcelo? Assim, num primeiro momento. Por que isso aconteceu? Primeiramente, por conta deste aspecto, né, da vitamina C, de uma relação quase que imediata com o sistema imunológico, e em segundo, por uma questão de hábito de consumo. O suco de laranja no hemisfério norte está muito posicionado no café da manhã. Então, as pessoas em casa passaram a ter mais tempo para tomar café da manhã. E aí a gente viu, além dos balanços de algumas empresas que são de capital aberto e que têm suco de laranja nas suas linhas, nós vimos também crescimento em outras empresas. Aqui vou citar uma. Por exemplo, a Kellogg's, que vende cereal e também está posicionada no café da manhã, também teve um crescimento exponencial nesse período. Agora, o que acontece? Esse foi um movimento que ele teve mais vantagem para o varejo do que para o nosso setor. E por quê? Porque, além do varejo, que é onde a gente tem, claro, a maior parte do consumo de suco de laranja, nós também vendemos produto para uma área importantíssima, que é de food service. E o que é o food service? É tudo que se consome fora de casa. Então, com todos os restaurantes, bares, avião, convenções, tudo fechado, você teve uma quantidade significativa de suco de laranja que deixou de ser vendida neste período. Então, num primeiro momento, a gente percebeu que você queria uma certa vantagem, um net positivo, vamos colocar, e depois, mais agora para o fim da pandemia, a gente percebeu que, na verdade, ficou quase que elas por elas, né? O que a gente tira disso? Quer dizer, um bom aprendizado, no sentido que o nosso produto ele ainda tem um recall importante do ponto de vista de reputação e de saúde. A gente tem um especialista aqui, que é o Tejon, no assunto. E nós também temos uma oportunidade de continuar posicionando este produto como um alimento líquido que é. Legal. Muito bem. Ibiapaba, você é um mestre da comunicação. Eu vou perguntar para você aquilo que é a nossa arte, percepção.
A penúltima vez que conversamos, você está me dando agora uma notícia interessante, que se o consumo per capita chinês crescesse, teria que fazer outra citricultura brasileira para atender. E a última vez que a gente conversou, você falou desse fenômeno aí do café da manhã, etc. Agora, marca. O pessoal lá, nós somos o maior produtor, o maior exportador. Alguém na Europa, que é o nosso maior cliente, sabe que que a laranja e o suco é do Brasil? Olha, Tejão, é muito pouca gente. E a essa altura do campeonato, com o déficit de reputação que o Brasil tem em relação a questões ambientais e em outras questões, eu não estou falando quem está certo, quem está errado. Eu estou indo no fato que é um déficit de reputação grande que a gente tem. Eu não sei se é bom que não saibam, entendeu? Assim, a essa altura do campeonato, a gente teria ali uma exposição muito grande, caso fosse declaradamente um produto brasileiro. Obviamente, o setor da citricultura, ele é um dos mais conformes do agronegócio brasileiro. Nós estamos numa área absolutamente consolidada aqui entre São Paulo e Minas Gerais. Nós temos 2,5, nós temos 1 hectare, na verdade, preservado a cada 2,5 hectares produzidos de laranja, então cada 2,5 hectares, um é preservado de mata nativa, que isso é um patrimônio ambiental. Quanto que dá disso de área, Tejão? Dá mais do que a cidade de Londres. Então, quando um europeu pergunta quanto que a gente preserva, olha, a gente preserva mais que uma cidade de Londres, e vocês preservam quanto, né? Então, esse é um ativo muito grande que a gente tem. Porém, do couro sai a correia, né? Então, no final das contas, quando a gente pensa em risco país, nenhum setor está imediatamente acima da reputação do país em que ele é desenvolvido. E isso é um problema. Então, hoje em dia, a gente tem, inclusive, um trabalho em que nós estamos nos comunicando direto com os varejistas, que tem um papel fundamental hoje em dia, porque eles são os responsáveis para determinar quais setores são de risco e quais setores não são de risco ambiental, e existem uma série de legislações que são desenvolvidas hoje na Europa. O Reino Unido já está avançadíssimo nesse ponto, inclusive já chegando ao ponto de regulamentar a lei que já foi aprovada. Europa discute isso a passos largos, como Comissão Europeia. A Alemanha aprovou no ano passado uma lei de diligência devida com uma série de obrigações aí para as empresas fornecedoras, e assim caminha a humanidade. Então, hoje, Tejon, a questão da marca Brasil, ao mesmo tempo que ela pode ser, sim, uma oportunidade, porque nós temos, sem sombra de dúvida, um grande serviço ambiental prestado para o mundo, de certa forma, ela também é um risco. Então, assim, eu não saberia hoje te responder qual que seria realmente o melhor dos casos. Hoje eu tenho um pouco de pé atrás, mas confio muito no nosso potencial. Ibiapaba, eu queria te parabenizar. O que você acabou de falar, Roberto Marcelo, é de uma importância estratégica para o país brutal. E de uma gravidade ímpar. Não, né? é assim, olha, se eu fosse hoje aqui o ministro da Agricultura, o presidente da República, qualquer pessoa com autoridade, eu falei, para tudo, eu quero fazer uma pesquisa de percepção agora no mundo, e eu quero ver como é que a gente conserta isso. Porque é extremamente sério, e não é para a gente ficar brincando, porque na comunicação, o Ibiapaba domina bem, o E do emissor, a reputação do emissor, define tudo. Roberto, você já tentou fazer um monte de coisa nessa área, e olha, essa informação do Ibiapaba, e é bem como ele colocou, ninguém está aqui falando a favor, contra, e nada de ideologia, de política, de nada aqui. É uma constatação. Ou seja, nós temos que consertar urgentemente a reputação. E para consertar a reputação, Roberto, olha, um setor extraordinário como é esse. Logística espetacular, preserva maravilhosamente, a tecnologia, ciência, ou talvez seja, Roberto e Marcelo, me corrijam, do agronegócio brasileiro,
provavelmente a cadeia mais bem orquestrada, mais bem organizada do agro brasileiro. E olha só o que Ibiapaba acabou de colocar. É seríssimo isto. Ou seja, é um grande alerta que aqui o Campo Cidade está dando, e sem colocar aqui nenhum viés ideológico e de nada na história. A hora que ele falou isso, eu fiquei muito preocupado, porque a gente sabe que nós temos esse desgaste de imagem, e agora, a ponto de a gente até omitir, né, a origem que o nosso produto é brasileiro. Então isso é muito triste, porque aí eu junto isso com uma outra coisa. A cultura nossa de commodity, nós precisamos trabalhar a melhoria disso também, porque se nós olharmos para os vinhos franceses, os vinhos italianos, eles conseguem, pela origem que eles têm de ser da região de Monte Altino, da região da Rioja, Ribeira del Duero e tal, por ter orgulho de sua origem, eles conseguem capturar valor, né? Então, além da gente não capturar valor pelo orgulho da nossa origem, nós temos que omitir nossa origem, porque se falar que no Brasil queima tudo. É muito triste, muito preocupante isso. Marcelo, se me permite... Oi, desculpa, só fazer um apontamento aqui. Só para deixar claro, a gente não omite, né, a origem do nosso produto. O nosso produto ele é vendido para os engarrafadores. Os engarrafadores, eles, que são empresas europeias, eles invasam e vendem esse produto com marcas europeias. A questão é a seguinte, é que a legislação que está em curso, em algum momento, ela vai obrigar que esteja declarado no rótulo qual que é a origem daquele produto. O que pode ser também uma oportunidade, dependendo da forma como você trabalhar. Hoje, o trabalho que a gente tem feito, que a gente começa a desenvolver junto com esta parte do varejo, é visando para que daqui a 2 anos, talvez, a gente seja entendido como uma pérola aqui do agronegócio brasileiro e que seja compreendido em toda a nossa complexidade, com todos os desafios que a gente tem, que obviamente temos muitos, como todas as cadeias produtivas no mundo, incluindo as cadeias europeias, mas que a gente possa realmente mostrar a nossa diferenciação. Hoje, o problema é o seguinte, é a comoditização da informação. Porque quando o comprador ele não sabe diferenciar um suco de laranja brasileiro produzido na vanguarda da conformidade de um produto qualquer, e aqui não vou fazer julgamento de nenhuma cultura, que está na franja do desmatamento com algum tipo de legalidade, a gente está a 3.000 quilômetros de distância. Então, você tem um problema literalmente de comunicação, porque comunicação não é o que se fala, é o que a pessoa entende. Agora, a questão é, eles querem entender ou o que está acontecendo no Brasil também tem sido utilizado como instrumento político para que se levantem barreiras para o agronegócio brasileiro? Eu entendo que sim também. Então, se por um lado a gente tem sim uma lição de casa para ser feita como país, por outro lado, a forma aguda como é tratada a questão brasileira extrapola todos os limites do razoável também. O europeu, hoje em dia, e aí permita que desculpa pelo desabafo, a gente está vivendo quase que um segundo colonialismo, em que a Europa ela está ditando as suas regras e o mundo que quiser que acompanhe. Então, a gente está realmente num momento muito complicado em que o multilateralismo, que foi quase que uma invenção europeia e que eles se gabavam disso na década de 90, está sendo colocada por água abaixo, porque de repente eles descobriram que um país aqui na América Latina, chamado Brasil, pode destroná-los de diversos produtos. Então, no final das contas, eu acho que é uma questão dupla. A gente tem que melhorar o nosso trabalho de imagem de percepção, mas, por outro lado, nós temos também contrapartes que são complicadíssimas
e profissionais. O mais bobinho ali, ministro, voa. Essa tua observação é muito importante, Biapava. Ou seja, a questão ambiental, que é uma questão importante, de caráter planetário, muito importante, é usada como barreira não tarifária. Infelizmente, faz parte do jogo, nós temos que olhar isso com muita atenção. Mas, Biapava, eu queria chamar a atenção também do nosso pessoal para um outro tema, que é o tema do protecionismo em relação ao suco de laranja. Isso eu me lembro que há tempos atrás, nos Estados Unidos, era uma coisa horrorosa. Era muito alto, era muito alta a tarifa para entrar nos Estados Unidos. Como é que está isso hoje em dia, Biapava? Bem, americano não brinca em serviço, né, ministro? Então, a gente continua pagando lá a nossa tarifa de 415 dólares e 85 cents por tonelada de suco concentrado que a gente vende. No suco não concentrado, a tarifa é bem menor, está ali em torno de 6%, então a gente pode dizer que é uma tarifa um pouco mais civilizada, né? Mas o grande problema do mercado americano hoje em dia são os mexicanos, porque o que acontece? E como eles desfrutam do acordo de livre comércio da América do Norte, que a gente conhecia como NAFTA, e depois o Trump mudou tudo para ficar a mesma coisa, né? E acabou virando lá a União, México, Canadá, Estados Unidos, eles entram com tarifa zero. Então, e eles têm um suco muito bom. Então, a gente tem ali uma competição que ela é muito desigual. Quando a gente coloca na ponta do lápis, a diferença do suco brasileiro e do suco mexicano, ela chega a 600 dólares por tonelada. Então, você pega de um produto que, num preço bom, quando bem cotado, está 2.000 e poucos dólares, você ter 600 dólares de diferença de uma praça para outra, você alça um produto para ele ser prioritário. Então, hoje, no mercado americano, o suco mexicano, ele é prioritário. Eles tomaram da gente, mais ou menos, ministro, uns 200 milhões de dólares ano nessa brincadeira. E graças a uma diplomacia comercial muito competente. O México tem feito bons acordos comerciais. Na época que o Brasil lá brincava, né, de política sul-sul e só fazia acordo com o país pobre, o ministro já escreveu bastante sobre isso. A gente, enfim, ficou marcando bobeira aqui e o México fez acordo com todo mundo, né? Então, hoje, com boa parte das nossas praças prioritárias, os mexicanos tem ali uma condição melhor do que a condição brasileira. Eles podem incomodar mais? Podem. A questão é se o clima vai permitir e se eles vão ter capacidade de investimento para ter pomares melhores e aí competir com o Brasil um pouco mais de igual para igual. Ô, Ibiapaba, o leite... o pessoal do leite foi percebendo que existiam restrições alimentares ao produto. Ou seja, gente que tinha sensibilidade à lactose, aí hoje já tem o leite sem lactose, existe o leite sem gordura, existe o leite semidesnatado, ou seja, vários tipos de leite. No caso do suco de laranja, tem muita gente que, ao estar fazendo dieta, o médico vira e fala assim, corta suco de laranja, porque é muito calórico. E para as pessoas que têm problema de estômago, o médico também fala, corta suco de laranja, que é muito ácido. Né? Aí eu pergunto para você, para esse público aí que está em dieta, mas que gosta do suco de laranja, e para aquele público que tem problemas estomacais e tem problema de acidez, vocês estão estudando algum tipo de produto que sofre alguma alteração tal, para permitir que esse público possa acessar e poder tomar seu suco de laranja? Olha, Marcelo, essa é uma boa discussão, né? Hoje em dia, a nutrição ela virou uma coisa muito complexa. Quando eu vou comer ovo, eu ligo para o meu médico, falo, médico, hoje pode comer ovo ou está proibido, né? Porque cada dia é uma novidade, né? Então, assim, a nutrição, ela se tornou um assunto muito polêmico, né? E também virou um assunto muito ligado a certas ideologias. Você tem veganismo, você tem, enfim, quer dizer, uma série de correntes ali que tratam comida de um prisma um pouco mais ideológico. No nosso caso, o que tem mais incomodado nos últimos anos
é uma associação a suco de laranja e açúcar, que é onde estaria, né, a caloria do produto. De fato, um suco de laranja, um copo que nem esse que eu estou tomando aqui, ele tem em média 117 calorias. 117 calorias não é absolutamente nada dentro de uma dieta balanceada. Obviamente, se a gente tem uma pessoa que está numa dieta de restrição calórica, ela vai ter que fazer algumas escolhas. Agora, o que diz a ciência, que é onde a gente se baseia aqui? Alguns estudos, inclusive da Unesp, aqui do estado de São Paulo, Departamento de Nutrição e Farmácia, que foram replicados pela Universidade de Paris, mostram que o suco de laranja ele pode ter uma função muito importante na dieta de emagrecimento, porque ele tem algumas substâncias que soltam, né, o que seria o hormônio da saciedade. Então, suco, você consumir o suco de laranja alguns minutos antes do seu almoço, do seu jantar, ele vai te trazer uma sensação de saciedade e, no final das contas, você pode reduzir ali a quantidade, o volume de comida que você comeria. Também existem estudos do suco de laranja como adjuvante no tratamento de diabetes. E, obviamente, eu não estou falando aqui para quem é diabético para consumir suco de laranja. Só que a ciência estuda algumas alternativas em que suco de laranja pode ser estratégico para alguns casos. Então, para toda crítica que se faz ao produto, você vai ter sempre um estudo bem estruturado para mostrar que a questão não é um produto bom ou um produto ruim, a questão é o uso que se faz. E isso eu acho que vale para todo mundo. Isso vale para suco, isso vale para leite, isso vale para carne. Não existe alimento bom, alimento ruim. Todo alimento é bom, desde que ele seja consumido da maneira correta, dentro da ocasião de consumo, no volume adequado. Na nossa comunicação aqui, e a gente segue a mesma linha dos nossos parceiros europeus, nesse sentido, o que a gente recomenda? Um copo de suco de laranja por dia. Acabou, você vai ter todos os benefícios do suco de laranja, não precisa mais do que isso, se quiser tomar, ótimo, né? Tem gente que gosta, no meu caso, tomo mais de um copo por dia, e você vai colher todos os benefícios do produto. Então, você não precisa ser um grande usuário para você colher os benefícios. Aliás, Marcelo, normalmente o segredo está na moderação, que é uma coisa que a gente vem falando aqui, que, aliás, é um artigo em falta hoje em dia, né? Então, mas assim, não ficou claro ainda para mim o seguinte: você acredita que a indústria tem estudado essa questão para poder amanhã, por exemplo, ter um suco de laranja com menos açúcar ou menos caloria, que seja, vamos dizer, um suco light ou um suco menos calórico? Isso está na pauta da indústria ter esse produto ou não? Então, isso está na pauta. Existem alguns... existe uma discussão grande hoje em dia por conta de novos produtos, né, que foram desenvolvidos, que estão em fase de desenvolvimento, que o suco passa por um processo, se eu não me engano, o nome é invertase, em que você, que por meio de enzimas, você dissolve o que seria essa parte mais calórica do suco e você consegue entregar outros benefícios. A questão é, qual que é o estágio que está isso? Claro, é um produto em desenvolvimento, já existe esse produto no mercado, mas hoje uma boa parte da discussão, ela gira em torno se isso é suco ou não é suco. Porque este suco aqui que eu tô tomando, ele tem padrões de qualidade, de autenticidade, que levam em consideração, inclusive, a quantidade de açúcares. Se você vender menos do que isso, você pode, inclusive, ser processado por fraude, por exemplo. Então, para a concepção do produto de hoje, do que se entende por suco, suco é o que a gente tem na sua concepção total de açúcares. Porém, a indústria, claro,
Isso, inclusive, tem associadas nossas que estão trabalhando nessa pauta, estão trabalhando com produtos, tentando inovar no mercado, e aí, obviamente, tem toda uma discussão regulatória em cima disso, mas sem sombra de dúvida, né? O importante é que você tenha um menu para ser oferecido para o consumidor e que se continue a comprar suco de laranja com a laranja feita aqui pelos produtores brasileiros. Ibiapaba, com relação à percepção, eu estou muito radical. Se o cliente não tem... Se você não gosta do que o cliente acha de você, não coloca a culpa no concorrente. E não coloca a culpa no cliente. E nós não temos um planejamento de comunicação das cadeias produtivas brasileiras. Por exemplo, qual é o faturamento do setor de suco de laranja para o mundo? 1 bilhão e 500 milhões de dólares, é por aí, mais ou menos? É um pouco mais, né? No total, levando aqui a pauta de todos os produtos, dá uns mais de 2 bilhões, né, de dólares. Mais de 2 bilhões. Você não acha que 0,5% desse faturamento é o mínimo que a gente precisaria para ter um planejamento e uma campanha em que você mostre ao mundo essa cadeia produtiva, isolada do resto de outros problemas brasileiros, mas essa cadeia produtiva. E que nós temos aqui hoje um apoiador do nosso programa, que é a Audência, uma universidade francesa, e todo ano vem alunos aqui para o Brasil. E o Maurício Mendes, você conhece bem, tem um workshop que ele faz com esses alunos sobre o setor de laranja brasileiro. E outras coisas que esses alunos veem aqui no Brasil. Quando eles vão embora, eles dizem: o Brasil não merece a imagem que ele tem. Nós não fazemos. E para fazer comunicação, você precisa de uma coisa chamada budget. Verba. Você tem que falar com os... Você tem que comprar mídia. E, obviamente, desenvolver um conteúdo carismático, um conteúdo comunicacional e empatia. Porque, olha, quando a gente vai lá fora e você revela lá para o mundo o que é cooperativismo no Brasil, você revela para o mundo que o Brasil é feito de seres humanos de todas as raças do planeta Terra, que o Brasil é um país simplesmente acolhedor, você começa a ter. Agora, a gente não faz nada. O concorrente fala, o concorrente fala. Ou seja, problema de percepção é exclusivamente nossa, na minha opinião, e não pode ser colocada nas costas e na culpa de ninguém. É nosso compromisso. E está na hora da gente começar a agir. Uma cadeia como essa da laranja é maravilhosa. Uma cadeia quase que perfeita do ponto de vista da cadeia produtiva. Precisamos ter o Juan Valdez da laranja brasileira, né? Porque aí sim... E uma Ruana Valdez também, um casal, por que não? E por que não uma família maravilhosa, produtora da melhor laranja do sol do planeta tropical, onde todas as raças do mundo se encontraram neste país tropical que Domênico De Masi ama e diz que é a civilização do futuro. Pelo amor de Deus, a gente não faz nada. Nada. Não a culpa nos outros. Agora, assim, do nosso lado aqui, que a gente faz um trabalho bem discreto, né? A minha avó falava, ela tinha ditado que ela falava: macaco que pula de galho em galho quer levar chumbo, né? Então, às vezes, a gente tem que voar um pouco debaixo do radar também, para também não chamar a atenção dos inimigos. Mas a gente está fazendo um trabalho muito estruturado aqui, e aí, na hora que você quiser, eu terei maior prazer aí de apresentar para você, em que a gente tem feito uma comunicação bastante efetiva, direcionada para o varejo. Por que o varejo? Já trouxe aqui essa informação. O varejo hoje em dia ele tem uma posição estratégica dentro das novas regulações europeias, e ele que vai ter a varinha de condão ali de separar o joio do trigo, quem é conforme, quem não é conforme. E no nosso caso, a gente está trabalhando firme, a gente está com investimento, a gente está com compra de mídia, a gente está conversando com esse público a ponto de que no segundo semestre a gente vai ter uma segunda pernada dessa campanha, que aí sim, em parceria com a Apex Brasil, em que nós vamos ter uma série de eventos com essa turma nas cidades de Londres, Paris e Berlim. E vai ser a primeira vez que a cadeia do suco de laranja se encontra
com esse varejo. Por quê? Porque, no final das contas, também, para o nosso cliente, que é o engarrafador, não interessa muito para ele comercialmente que a gente tenha esse contato direto. Agora, por outro lado, como você falou, a responsabilidade da reputação do nosso produto é nossa. Então, a gente não pode terceirizar para o nosso cliente a responsabilidade de falar em nosso nome. Até porque são empresas gigantes também, as que compram suco da gente, que tem uma série de outros interesses. E não necessariamente elas têm que estar interessadas em resolver os problemas dos brasileiros, as nossas idiosincrasias. Então, no fim do dia, a gente já começou esse processo, já tem um tempo, a gente está bem avançado nele. Estamos estabelecendo um contato muito proativo com este público de interesse, e neste momento, para a nossa percepção aqui, nós temos mais interesse, primeiro, em sermos qualitativos, encontrar as pessoas certas, alinhar a percepção para que todos falem a mesma língua e consigam fazer a mesma defesa, e acima de tudo, né, saibam que a Citrus BR ela é uma entidade com informações fidedignas e quando ela precisar ou tiver alguma dúvida em relação ao nosso setor, sabe para quem ligar, que isso também é importantíssimo, né? Às vezes o europeu, o comprador, o chinês, enfim, ele tem um problema, não sabe nem para quem ligar. Então, ele tem que saber com quem que ele conversa. E aí, depois, mais para frente, com tudo alinhado, sim, precisaremos falar com o consumidor, mas aí, mais uma vez, Tejon, a gente tem que separar o joio do trigo, tem que entender que o suco de laranja, ele está a 3 mil quilômetros da Amazônia, tem que entender que a gente está em área consolidada, que a cada 2,5 hectares que se produz, você tem um de mata preservada. E tudo isso tem sido entregue para este público altamente qualificado. E aí, na hora que a gente estiver com tudo alinhadinho, aí realmente a gente vai para ter uma conversa com o consumidor, mas já sabendo que estaremos todos mais, vou colocar uma palavra aqui, blindados em relação a possíveis críticas, aí sim descabidas, que possam aparecer. Ibiapaba, até agora nós falamos de suco de laranja. Então eu queria puxar um pouco da brasa para a minha sardinha, que é laranja, tá certo? Então eu queria fazer duas perguntas para você de uma vez só. A primeira é a seguinte: quanto por cento da laranja brasileira é vendida in natura, como fruta, aqui dentro e fora do Brasil? E segundo, uma pergunta um pouco difícil de responder, mas há muito tempo a gente discute o pagamento da laranja por sólido solúvel, como a cana paga por sacarose. Em que pé que anda essa conversa, Ibiapaba? Bem, vamos lá. A laranja no mercado interno, ministro, vou falar aqui em caixas, tá? A gente tem mais ou menos, né, nessa última safra que fechou agora a 21-22, a gente fechou com 264 milhões de caixas para mercado interno, para processamento de suco, né? E depois a mercado interno mais ou menos 40 milhões de caixas, né? Então essa mais ou menos a proporção deve dar uns 20-25% mais ou menos do total. 15%. 15% para mercado interno. Então a laranja de mesa ela é minoritária, né, em relação à produção de suco, e esse inclusive é um dos diferenciais competitivos. A questão dos sólidos solúveis ela é uma discussão que ela não avançou. A nossa indústria, há alguns anos atrás, isso acho que mais ou menos ali por 2012, 2013, pena que o Alexandre Mendonça de Barros não está aqui hoje, porque ele, inclusive, ele foi o responsável por esse estudo. E na época, houve uma proposta para iniciar essa discussão para pagamento por sólidos solúveis, que é como se faz na Flórida. O problema é que eu não tenho certeza se para o produtor aqui no Brasil isso é interessante, porque quando a gente olha o rendimento industrial, que é o quanto você captura de sólidos no Brasil em relação ao que se captura de sólidos na Flórida, a laranja da Flórida ela tem um rendimento industrial muito melhor do que a laranja brasileira. Pelas questões edafoclimáticas, que o ministro conhece tão bem, e, enfim, mudança no clima, mudança de variedades aqui no Brasil, variedades que foram sendo desenvolvidas. Então, só para a gente fazer uma comparação aqui, ministro, quando essa conversa começou, a média brasileira de rendimento industrial, você precisava de 240 caixas, entre 240, no máximo 250 caixas
para fazer uma tonelada de suco, né? Hoje em dia, num ano muito bom, a gente vai fazer a mesma tonelada com 265, 270. Então, piorou muito o rendimento 10% industrial. a mais. Mais Pois 10%. é. Isso num ano bom, porque já teve ano que você vai para 280, 290, já teve ano de 300, né? Então, se a gente coloca isso, fazendo essa transmutação para pagamento por sólidos solúveis, provavelmente, e aí precisaria se refazer esse estudo para as condições de hoje, eu tendo a crer que o caixa-peso hoje em dia talvez seja mais favorável. Mas, mais uma vez, precisaria ter um estudo para conseguir validar esses dados de novo. Então, mas quando a gente incentiva a remuneração pela qualidade, você motiva o agricultor a usar mais tecnologia, uma nutrição mais adequada e, consequentemente, a qualidade final do fruto poderá ser melhor, né? Pessoal, mas aí não é uma questão de qualidade, tá, Marcelo? Só para fazer um apontamento aqui, tá? Se a gente comparar a década de 80, o Brasil produzia 340 caixas de laranja por hectare. A Flórida produzia mais de 1.000. Hoje, a produtividade brasileira passa de 1.100 caixas por hectare e a da Flórida despencou para menos de 400. Então, assim, do ponto de vista de produtividade, de tecnologia e de uma série de questões, o Brasil, ele avançou e avançou muito. Agora, existem pontos que não são controláveis, como, por exemplo, regime pluviométrico. Quando chove muito, você tem mais água dentro do fruto. Então, a quantidade de sólidos ela vai ser menor e o inverso acontece também. Então, quando a gente olha a forma como essas variedades mais produtivas elas foram sendo desenvolvidas para que você tenha uma produtividade maior por área, o efeito colateral disso, em parte, foi uma perda no rendimento. Então, quando a gente olha o líquido, que seria a produtividade por hectare, a gente melhorou. A questão é que, dependendo da régua que você mede, você pode ter mais vantagem para o lado ou mais vantagem para o outro, mas não necessariamente tem a ver com tecnologia. Perfeito. Existem alguns assuntos que os agricultores brasileiros estão preocupados, que um deles é a questão dos fertilizantes e o abastecimento dos fertilizantes para as próximas safras. Esse final de semana, a ministra Tereza Cristina esteve conversando com o pessoal do Canadá para tentar articular acordos para abastecimento de potássio do Brasil, porque nós temos uma interdependência muito grande da Rússia e da Bielorrússia, e com esse conflito que está ocorrendo lá na Ucrânia, no leste europeu, está bem complicado as perspectivas futuras para esse abastecimento. E muitos agricultores que nos assistem aqui estão muito angustiados. O seguinte: eu compro adubo agora, pago caro e garanto o meu abastecimento, ou eu espero e vejo as providências que o governo, que as empresas estão tomando para que o abastecimento seja normalizado a médio prazo. Então, eu queria discutir isso aqui um pouco com vocês, porque tem muitos agricultores angustiados com essa questão e eles precisam receber uma orientação nossa. Vamos lá, Roberto, qual a sua opinião, pessoal? Marcelo, é uma pergunta difícil de responder, porque você vai dar um palpite no casamento do camarada, tá certo? O que é o caso, né? Ele precisa dar uma resposta sobre essa aí de risco. Mas eu acho o seguinte: em primeiro lugar, nós importamos, no caso do potássio, 95% que é consumido no Brasil. Desses, 20% vem da Bielorrússia. Esse não vem. A Bielorrússia, por causa do embargo europeu, não vai exportar 1 quilo de potássio. Então, 20% nós compramos já estão condenados. Não vem mesmo. Tem que buscar alternativas. Alternativas seria ou mais Canadá e mais Rússia, ou novos países, como Jordânia e alguns países do Oriente Médio que tem um pouco de produção de potássio. Então, a ministra Tereza Cristina está correndo atrás disso. Foi a Rússia, agora está no Canadá, estão trabalhando em busca de alternativas. Qual é a expectativa que nós podemos dizer nesse momento? Se a guerra durar
ter muito tempo, digamos, mais um mês e meio, isso terá consequências dramáticas em duas direções. Primeiro, a Ucrânia, que é um grande produtor de cereais, sobretudo trigo e milho, para a Europa, não conseguirá plantar sua safra e vai haver um problema seríssimo, gravíssimo, de inflação de alimentos. A própria Rússia também é um grande supridor de trigo para a União Europeia. Então, nós temos um problema sério de segurança alimentar e, portanto, inflação de alimentos. E o outro ponto é que a Rússia, embora não tenha decidido não vender no Brasil, está aberto para comprar fertilizante para a gente, o que está vendo é uma problemática de logística. Muitas companhias de navegação não estão indo para os portos russos em função do embargo que está sendo colocado para eles. Então, o que é fundamental para a gente é que a guerra acabe logo. Se a guerra acabar logo, nós vamos ter o suprimento de potássio da Rússia normal, que é mais de 25% que nós consumimos, e a gente espera que a ministra Tereza Cristina consiga ampliar a sua a importação de potássio dos Estados Unidos. O problema, Marcelo, é que isso não é um drama nosso, é o mundo inteiro está com o mesmo drama. Todo mundo que consome potássio está preocupado com a ausência de potássio do Bielorrússia, com o problema de exportação da Rússia e com a demanda sobre o Canadá. Então, é uma situação realmente complicada. O que existe como possibilidade, é uma coisa bastante clara hoje, essa discussão já está avançando muito em vários setores do país, é o seguinte: o Brasil é um país, tem um agricultor muito moderno, um agricultor que usa tecnologia de ponta, sempre procurando trabalhar com o melhor nível tecnológico do planeta, tropical e sustentável, e com isso as terras do Brasil evoluíram, melhoraram, sobretudo a terra do Cerrado, que era mais ácida, que não retinha umidade, as terras melhoraram. A imagem que me falaram, olha, você imagina um cara bem gordo, tem que dar um regime de uma semana para ele. Ele não vai morrer de fome, vai emagrecer, porque tem uma reserva grande que pode reduzir a comida por uma semana. Então, é muito possível também, Marcelo, que a gente possa reduzir a adubação, no caso de não chegar, no caso da guerra não acabar, de não ter suprimento de potássio da Rússia, ou do Canadá, ou de outros países. Também, a provocação da mesma natureza, existe em relação ao nitrogênio. Também o nitrogênio pode faltar pelas questões de estrutura logística da própria guerra. Então, pode haver problemas de outros adubos também. Então, o que é uma possibilidade, já está muito produtor falando isso, é adubar um pouco menos esse ano, confiando que a terra tem uma reserva que pode aguentar uma tecnologia um pouco menor. Isso aí pode ter duas consequências. Uma é uma produção menor, qualidade menor. Por outro lado, é o custo menor também, porque o preço do fertilizante é muito alto. Então, você pode diminuir o custo um pouquinho, adubar um pouco menos e ter uma produção menor para ver uma compensação no rendimento. Agora, o problema maior que existe é que essa redução da produção alimente a inflação de alimentos que já está acontecendo no mundo inteirinho. Então, eu diria para você, Marcelo, como resposta à sua pergunta, difícil responder, tudo vai depender da duração do conflito. Se ele acabasse logo, tanto a inflação de alimentos seria superada, quanto a oferta de fertilizantes seria mitigada. De qualquer maneira, a Bielorrússia não vende potássio para nós. E é um buraco de 20% da nossa demanda importada. João Roberto, eu conversei hoje com o Walter Casarim, coordenador científico do NPV, o Heitor Cantarella. Nós vamos ter até uma live amanhã sobre isso. E a posição deles é muito parecida com a sua, viu, Roberto? Eles sugerem que o agricultor faça uma boa análise de solo para averiguar o quanto, de fato, essa racionalização poderia ser feita, né? E se você for um produtor, é o que eu talvez pensasse se fosse se eu tivesse caixa, eu faria uma reserva estratégica, talvez de 50%, não é? Mas com essa visão que eu ouvi desses especialistas. Uma boa análise de solo para ver até isso que você falou. Eu posso estar com a minha terrinha lá bem, eu não diria gorda, mas assim, razoavelmente rechonchuda, etc. E racionalização seria a palavra de ordem, né, Roberto, nesse momento. É isso mesmo, Tejão, é isso mesmo. E a Pava, você? Olha, esse é um assunto interessante, né? Eu vou trazer uma informação agora que o meu amigo aqui
ex-ministro Roberto Rodrigues vai se lembrar dos seus tempos ali do Ministério da Agricultura e vai se chacoalhar na cadeira. Vocês podem não acreditar, mas resíduo de produção de suco de laranja se converte num fertilizante chamado potássio. E hoje nós temos a capacidade do setor, não é muito grande, daria para adubar mais ou menos uns 10 hectares, mas são 10 mil hectares a menos que você teria ali de comprar fertilizante. Como me falou a ministra Tereza Cristina numa conversa na semana passada, hoje em dia cada grama está importando, porque a opção de restrição, a restrição é muito grande. E o que falta para a gente produzir mais? Existem algumas licenças que estão já há algum tempo sendo analisadas pela CETESB e que a gente está tentando sensibilizá-los, obviamente, todos os processos absolutamente dentro dos ritos e da conformidade legal, como tem que ser, mas precisamos também da sensibilidade dos órgãos públicos, entender que este é um momento de exceção, para dar prioridade para isso, para que a gente possa, inclusive, colocar alguma quantidade de potássio no mercado. Porque é muito... É uma situação assim, estranha, né? Você ter um possível produtor de potássio dentro do Brasil e que ainda não está produzindo porque carece apenas de uma determinada licença. Então, aguardamos, Marcelo, que com ansiedade que essas licenças saiam logo e a gente possa ofertar alguma quantidade de potássio no mercado. Eu queria aproveitar a pergunta e quero também emitir minha opinião para os agricultores que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né? Quem tem que plantar agora uma hortaliça, uma frutífera ou uma cultura irrigada aí de feijão, de trigo, esse vai ter que comprar o fertilizante, né? E seguir essa dica aí, que tanto o Tejon quanto o Roberto, como foi dito aqui, fazer uma análise de solo e ver se há uma reserva estratégica para você fazer uma adubação um pouco menor e poder, mesmo assim, obter uma produtividade boa, né? Agora, para quem está planejando a safra de verão 2022-2023, que vai ser plantada em setembro, outubro, este tem que esperar, no meu ponto de vista. Eu esperaria, porque Marcelo, essa guerra ela é insustentável, ela é de uma estupidez ímpar, não pode ter estupidez maior essa guerra, né? E com certeza, quando a estupidez é tão grande, por outro lado, a pressão econômica, a pressão moral, a pressão emocional, as vidas que estão sendo ceifadas, eu acredito que, em algum momento, eles vão ter que chegar num consenso, cada um abre mão de alguma coisa e resolve-se essa questão, né? Então, se Marcelo, o produtor agrícola que vai plantar outubro e novembro, eu esperaria aí 2 meses, 3 meses para tomar a decisão de comprar o meu fertilizante. Marcelo, essa sua observação casa com a minha. Vai depender da duração da crise. Se a crise demorar muito mais tempo, é um problema que nós temos que administrar de maneira mais objetiva. Agora, se resolver em 15 dias, como eu concordo com você, nenhum governante é louco para criar a inflação de alimentos no mundo. E esse é o risco que existe, real. Então, eu confio que essas coisas acabem mais cedo. Então, de fato, se acabar mais cedo, daqui a 15 dias essas coisas podem estar resolvidas e o suplemento fertilizante está resolvido também. Agora, é importante, Marcelo, citar um outro tema que me parece absolutamente essencial nessa conversa. O Brasil é o país do mundo em que mais cresce a produção de bioinsumos, inclusive fertilizantes, organominerais. O mundo cresce 11% ao ano, o Brasil cresce 17% ao ano. Nós temos uma vantagem comparativa ampliando muito. O Biapá falou em bagaço, resíduo de suco de laranja, bagaço, né? De laranja. Bagaço de cana, torta de filtro, esterco de confinamento, a própria palha da cana, o bagaço da cana, está sendo utilizado hoje na formação de compostos, ao qual se incorpora um pouquinho de fósforo, por exemplo, e está crescendo muito no Brasil.
O plano fertilizante que o governo aprovou recentemente é um plano bonito, cujo resultado é de longuíssimo prazo, mas é um belo plano, realmente tem uma estratégia definida para o país, né, trabalhar. Se tudo der certo, daqui a 20 anos diminui metade da dependência externa. Mas essa corrida para o bioinsumo é fundamental que a gente antecipe com mais vigor ainda. Roberto, uma coisa interessante que eu vi agora lá em Minas Gerais, visitando a propriedade do Sequita, que ele é um grande produtor de hortaliças, ele tem um trabalho lá, ele tem uma pecuária de leite, principalmente por causa do esterco, por causa dos dejetos das vacas. Isso vai para um biodigestor, esse biodigestor gera biofertilizante e, ao mesmo tempo, eletricidade. Eu acho que tem aí um campo também do biometano, do biogás, ser uma fonte espetacular com relação às alternativas de biofertilizantes. Onde eu vi, Roberto, você conhece isso mais do que eu, onde eu andei vendo isso, os agricultores falam, melhorou o meu lucro, melhorou minha rentabilidade. Por acaso tem leite, mas o leite é subproduto desses dejetos aí, viu, Roberto? As cooperativas do Paraná e Santa Catarina, Tejão, todos desenvolveram essa questão de suinicultura e avicultura, é a tal agricultura circular. Você usa o insumo de um como subproduto do outro e vice-versa. Isso é o que nós vamos crescer muito no Brasil. O país tropical que o Brasil permite essa coisa crescer rapidamente. Vamos em frente. Com certeza, né, amigos? Toda crise ela gera muitas oportunidades. Eu concordo com vocês que essa ameaça aí por falta de fertilizantes químicos vai propiciar o desenvolvimento de soluções orgânicas, soluções diferenciadas aí, que vão ajudar a compor o leque de soluções para nós. Um outro assunto aqui que tem angustiado também os agricultores, que eu queria pôr na mesa para a gente debater, é a questão do preço das commodities. O nosso grande especialista, Alexandre Mendonça, não está aqui conosco hoje, mas nós vamos tentar debater aqui essa questão. A gente sempre falou aqui no programa que o agricultor deveria dividir o lote dele, o lote de produção, em 5, 6, 10 lotes menores e ir fazendo a comercialização escalonada ao longo do tempo, para ele obter uma média de comercialização legal. Né? Nós jamais aqui vamos recomendar para ninguém acertar o olho da mosca do pico do preço. Isso nem os maiores estudiosos conseguem descobrir, né? Porque são muitas variáveis que estão em cima da mesa e fica muito difícil determinar esse ponto. Mas temos aqui, de novo, um número muito significativo, né? Soja, R$ 203, R$ 210. Eu vi soja até de R$ 220 no Porto, no Rio Grande do Sul, semana passada. Então, são números muito significativos, soja acima de $17 o bushel, que é um número interessante para se fazer já um lote de comercialização. Né? Aí alguém vai perguntar assim, poxa, mas não pode ir para 250, não pode ir para 300? Eu, pessoalmente, acho pouco provável. Né? Mas pode ir para 150 também, né, Marcelo? Exato. Então, como ninguém de nós consegue adivinhar, porque são muitas variáveis de consumo, você vê, o preço da soja hoje sofre influência da guerra, sofre influência da cotação do petróleo, sofre influência do clima na América do Sul, na América do Norte. Então, são muitas variáveis e como ninguém consegue adivinhar esse ponto, cautela, caldo de galinha e bom senso ajuda com que você, produtor rural, faça uma média de comercialização legal. Não sei como vocês três veem essa questão. Eu respondo, eu faço assim. Eu, como produtor rural, faço assim há mais de 50 anos. Não ganho o máximo que alguém que apostar uma vez só ganha, mas também não perco o máximo que alguém não apostar perde. Eu acho que, na média, você sempre está salvo do processo dos preços agrícolas.
O que eu tenho visto de vida também, com as pessoas com quem eu convivo, porque eu não sou produtor, mas nas minhas experiências de vida, eu vi que os produtores que superam o tempo fazem exatamente isso que Roberto falou, aversão a risco, né? Eu posso trazer aqui um depoimento para vocês aí numa questão talvez um pouco mais estruturada do ponto de vista de setor, né? Laranja já faz alguns anos que tem sido um mercado razoavelmente remunerador. Estoques relativamente enxutos, oferta enxuta, isso tem feito uma precificação interessante do setor. Ainda assim, nos últimos 2 anos e no último ano para cá, a gente viu um avanço muito grande de milho e soja sobre a área de laranja, justamente por conta desse aumento dos preços das commodities, porque no prazo em que um produtor às vezes tira uma boa safra de laranja, também ele corre o risco de fazer 2 safras. E no preço do jeito do preço do jeito das commodities, mais o câmbio, eu me lembro na época que o ministro Roberto Rodrigues falava, é impossível fazer agricultura com câmbio abaixo de 3. Pois é, batemos no 6 agora, ministro, né? E os frutos estão aí, né? Quer dizer, o pessoal está colhendo os frutos justamente. Quer dizer, é preço internacional alto aliado com câmbio favorável. Então, é realmente um daqueles momentos que provavelmente no futuro a gente vai lembra quando era assim? O que a gente não sabe é qual que vai ser a condição desse futuro. Então, realmente, cautela e canja de galinha, como disse o Marcelo, realmente não faz mal para ninguém, não. Agora, tem umas coisas, né, amigos, que já está mais ou menos desenhado, né? A Ucrânia, se essa guerra prolongar mais um pouco, ela não consegue plantar as safras agrícolas dela, porque as pessoas estão fugindo dos ataques, tal. Pode ser que a produção russa fique comprometida, né? E quem aqui no Brasil tem tecnologia, know-how e capacidade para produzir trigo, pode apostar nessa cultura aí que vai ter preço, vai ter demanda e são grandes oportunidades que estão aí em cima da mesa, né? Bom, gente, o papo está ótimo, um debate muito rico em informações, mas já estamos chegando aqui no final do nosso programa. Nós queríamos agradecer a presença brilhante do nosso convidado, o grande condutor de canoas, um convidado que abrilhantou muito o nosso programa, e eu queria que você deixasse, amigo, a sua mensagem final aos nossos internautas, e já fica aqui o convite para você voltar outras vezes. Foi muito bacana a sua contribuição. Você, amigo. Primeiro, obrigado, Marcelo, Tejon, ministro Roberto Rodrigues, aí, por me acolherem neste programa. Eu vim aqui, Marcelo, com assim, a intenção de perder de pouco, né? Porque com esse time aqui ganhar, mas nem me passa pela cabeça. Então, eu vim aqui para perder de pouco, né? Se eu conseguir empatar, meu Deus do céu, ganhei de goleada. Então, eu realmente agradeço muito aí a generosidade de vocês com as perguntas, debate rico, e me coloco à disposição, claro, sempre que vocês precisarem de mim, enfim, do setor de suco de laranja, a gente está de portas abertas para vocês. Muito legal. Tejon? Muito bom. Primeiro, Marcelo, feliz aniversário, né? Querido amigo, para você. Obrigado. Ibiapaba, você é um cara muito legal, um cara competente, e eu espero o seguinte, que o setor permita que você tenha 0,5% do faturamento para fazer comunicação. E olha, aí posso garantir aqui a todos, se nós usarmos como símbolo dos produtos agrícolas brasileiros, os agricultores brasileiros, as produtoras rurais, lá no Salão de Agricultura de Paris, este ano, a conversa eram as mulheres produtoras francesas, que representam 25% da gestão das propriedades lá na França. Se nós usarmos as famílias agrícolas produtoras, você pode ter certeza, a percepção do Brasil cresce espetacularmente, sem receio da gente apanhar. Ibiapaba, 0,5% para você usar, Ibiapaba, no mínimo, é o que eu desejo. Roberto? Boa, Tejon. É isso mesmo. Aqui no Brasil também, viu, Tejon, de acordo com a BMRA, a participação feminina
na gestão de fazenda está crescendo bastante. Existe mais ou menos 30% de fazendas do Brasil que tem uma participação direta ou indireta de mulheres, o que é um grande benefício e uma vantagem para todos nós. A mulher tem uma capacidade diferente da gente de preservar conquistas para todos sempre. Às vezes a gente tem uma conquista e joga fora. As mulheres não. As mulheres não jogam nada fora, embora que é uma importante participação feminina para todos nós. Ibiapaba, muito obrigado a você. Você, eu estou vendo a parede tua aí atrás de você, você é um condutor de canoas, de acordo com o Tupi Guarani, mas também é um condutor de violões. Então, parabéns aí por usar o violão como instrumento musical que é típico da cultura brasileira. Parabéns. Obrigado, ministro. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Biapaba, obrigado aí pela presença. E como nós 4 aqui somos músicos, né? Então nós temos que planejar uma hora, encontrar aí, fazer um sarau aí de música e depois gravar e pôr aqui um pouquinho no programa para o pessoal ver que a gente também tem outros dons, né? Mas eu queria fechar aqui a apresentação do programa dizendo o seguinte: o momento tem muita coisa acontecendo na economia, no contexto global, essa guerra no leste europeu. Então, você, agricultor, você, empresário que está nos assistindo, acompanhe isso de perto, analise as informações, as notícias, porque, com certeza, isso vai influenciar no custo dos seus insumos e no preço dos seus commodities. E para que você faça escolhas certas e oportunas, estar muito bem informado é fundamental para você tomar boas decisões. Obrigado aí pela audiência. Quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos para ajudar o nosso programa a crescer e ser conhecido tanto pelo público urbano quanto pelo público rural. Boa noite a todos, obrigado pelo carinho e a gente se vê na próxima segunda com mais um programa Conexão Campo Cidade.